Amados irmãos e irmãs, estamos dando início à Semana Maior, à Semana Santa. Nesta semana, nós vivemos o centro de toda a vida cristã, o ápice de toda a verdade da humanidade, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E hoje, na celebração que nós vivemos, nós ouvimos dois evangelhos. O primeiro evangelho, no início da celebração, nos conta a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada messiânica do Senhor em Jerusalém, a entrada festiva do Senhor na Cidade Santa. E o evangelho que acabamos de ouvir nos conta a paixão de Jesus. Parecem dois evangelhos sem conexão nenhuma, um muito festivo e o outro muito sofrido, mas na verdade tem conexão profunda, estão interligados um com o outro. No primeiro evangelho que nós ouvimos, o Senhor manda que os seus discípulos busquem uma jumentinha e um jumentinho para que ele entre em Jerusalém montado num jumento. E isso acontece para se cumprir a Escritura, para se cumprir a profecia que diz que o povo de Israel ganharia um Messias, um rei, e ele viria a Jerusalém montado num jumento. Mas aí acontece uma coisa que o povo de Israel não esperava e que também nós não esperávamos. Jesus disse isso hoje para os discípulos no Evangelho da Paixão: eu os decepcionarei. Serei para vós motivo de decepção. Jesus foi uma decepção para os judeus, porque eles esperavam um Messias, um rei que entraria montado não mais num burrinho, mas num cavalo, acompanhado de suas tropas, para subjugar todo o mundo aos pés de Israel. E Israel seria a nação dominante sobre o resto do mundo, governado por um Messias, por um rei tirânico, por um opressor. Era isso que o povo de Israel esperava. Era isso que os judeus esperavam de Jesus, ou melhor, do Messias. Mas Jesus entra em Jerusalém com uma proposta diferente. Entra montado num jumentinho, não num cavalo. O cavalo era o animal de montaria dos nobres, o jumento era o animal de montaria dos servos e do escravo. Portanto, Jesus entra em Jerusalém, sim, para mostrar-se rei da Cidade Santa, rei da nossa vida como Ele o é. E como nós proclamamos, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus, viva o Rei de Israel. É Jesus. Acontece que Jesus propõe um reinado diferente. Acontece que Jesus não propõe um reinado tirânico, mas um reinado de amor. E aí está a conexão do evangelho da entrada do Senhor com o evangelho da paixão. Porque se nós nos lembrarmos dos últimos evangelhos que temos ouvido nos domingos da Quaresma, no domingo passado ouvimos o evangelho da ressurreição de Lázaro. E nesse evangelho, a certo ponto, Jesus retorna para Betânia, para encontrar o seu amigo morto. Betânia fica a poucos quilômetros de Jerusalém, da Cidade Santa. E quando Jesus retorna para Betânia, os discípulos dizem para ele: o Senhor perdeu o juízo. Nós acabamos de sair da Judéia. Nós acabamos de sair daquela região porque queriam matar o Senhor, porque queriam apedrejar o Senhor. E o Senhor quer voltar para lá? E Jesus volta a Betânia. E depois de Betânia, a Jerusalém. Portanto, Jesus sabia o que aconteceria com ele se ele voltasse a Jerusalém.
Tanto é que o Evangelho de João diz que após a ressurreição de Lázaro, os chefes dos fariseus tomaram a firme decisão de matar Jesus. Então o Senhor sabia o que aconteceria com ele. E aí está a conexão dos evangelhos. Jesus vai a Jerusalém para ser proclamado como rei, mas para inaugurar um reinado diferente, um reinado de amor, que é capaz de dar a sua própria vida até o último suspiro, até a última gota de sangue, não para exercer um poder sobre o outro, mas para fazer o outro chegar ao céu. Esse é o reinado de Jesus. Jesus entra em Jerusalém e é aclamado com ramos, com tapetes e tudo mais pelo povo de Israel, não para alimentar o seu ego, mas para dizer: sim, eu sou o rei de Israel e o meu reinado é a cruz. Jesus foi a Jerusalém hoje para entregar a sua vida, para doar a sua vida por amor a nós, irmãos. É verdade, o Evangelho deixa muito claro que o que aconteceu com Jesus foi um deicídio, um assassinato. Mataram um inocente. Mas também Jesus deixa muito claro que isso só aconteceu porque Ele permitiu. Porque Ele quis entregar a sua vida. Quando Pedro tira da bainha a espada e fere a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, vocês prestaram atenção no que Jesus diz? Pedro, guarda a espada. Quem vive pela espada morrerá. E Pedro, acaso tu achas que se eu dissesse, que se eu pedisse, meu Pai não me enviaria 12 legiões de anjos para exterminar todos estes e me defender? 12 legiões era metade do que o Império Romano tinha. Jesus está dizendo para os seus discípulos e para nós: o que acontece a partir daqui, a minha paixão, acontece porque eu o permito que aconteça, porque eu entrego a minha vida. Ninguém tira a vida de Jesus, Ele a dá, Ele a entrega. Bastaria uma palavra de Jesus para que tudo aquilo acabasse, mas Ele entrega por amor ao Pai e a nós. Esse é o reinado de Jesus, irmãos. Esse é o reinado de Jesus. O reinado de Jesus, o Rei Jesus, é aquele que prefere morrer do que tirar a vida de alguém. Que prefere morrer defendendo a verdade do que dar largas à mentira. É isso que nós ouvimos durante todo o Evangelho da Paixão. Quantas vezes nós ouvimos as testemunhas incriminarem Jesus, os chefes incriminarem Jesus, Pilatos diante de Jesus, uma humilhação atrás da outra, uma mentira atrás da outra, e o Senhor nada respondeu, permaneceu firme na sua verdade. Quantos golpes o Senhor levou e não deferiu nenhum golpe, não reclamou de nenhum desses golpes, permaneceu firme, porque esse é o reinado de Jesus. E hoje, irmãos, carregar o ramo nas nossas mãos é dizer a Jesus que também nós aceitamos esse reinado, queremos este reinado. É muito bonito quando nós juntos, balançando nossos ramos, cantando Hosana, com alegria, com felicidade, mas talvez a gente não tenha percebido o simbolismo disso. A caminhada que nós fazemos para dentro da igreja é a caminhada acompanhando Jesus de Jerusalém até o Calvário. O ramo que nós trazemos nas mãos é sinal do nosso compromisso com o reino de Deus.
É sinal do nosso compromisso com o Rei Jesus. E este compromisso exige de nós uma vida inteira doada. Portanto, irmãos, se temos medo de sofrer, se temos medo da dor, se temos medo de defender a verdade, custe ela a nós o que custar, se temos medo de defender a vida, custe ela a nós o que custar, nós não estamos prontos para o reino de Deus. Talvez eu e você ainda estejamos esperando em nossa vida o mesmo Messias, o mesmo rei tirânico que os judeus esperavam. Quantas vezes na nossa vida alguém nos fez mal, alguém nos humilhou, e a nossa primeira vontade, o nosso primeiro pensamento, o nosso primeiro desejo é: essa pessoa vai pagar. Eu acredito em Deus que ela vai pagar. Que reino de Jesus é esse? Que Deus é esse? Olhemos o Evangelho. Pedro traiu Jesus. 3 vezes Pedro disse: eu não conheço esse homem. E a misericórdia de Deus alcançou o coração de Pedro. A misericórdia de Deus só não alcançou o coração de Judas porque ele não quis. Irmãos, fazer parte do reino de Deus, carregar nas mãos o ramo abençoado, é dizer a Jesus: eu quero este reino. E neste reino não há lugar para vingança, não há lugar para maldade, não há lugar para poder sobre os outros. No reino de Deus, no reino no qual Jesus é o Senhor, o único Senhor e Messias, só existe lugar para o amor, para o perdão. Por isso Jesus diz aos discípulos: nesta noite eu serei uma decepção para vós. Também hoje Jesus repete para nós: nesta semana eu serei uma decepção para vós. Porque se vocês esperam um rei que fará de vocês, nesta vida, poderosos, ricos, não é Jesus. Você veio no lugar errado, porque não foi isso que Jesus prometeu. Agora, se nós esperamos em Jesus um rei de amor e aceitamos com ele doar a nossa vida sem reserva, estamos no reino certo, no reino de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a termos coragem, em primeiro lugar, de sermos sinceros conosco mesmos e nos perguntarmos: que rei nós temos esperado? O que nós temos esperado? Se a resposta é o mesmo dos judeus, ainda dá tempo de converter o nosso coração. Se a resposta é que eu tenho esperado o reino de Deus, é que eu tenho esperado Jesus, que Ele nos dê coragem de também fazermos parte desse reino. Que Ele nos dê coragem de, diante da dor, do sofrimento, da mentira e de toda e qualquer adversidade, permanecermos como Ele permaneceu, firme, silencioso e fiel. Como diz o profeta Isaías: um cordeiro levado ao matadouro e não abria a boca para reclamar. Que Deus nos ajude a sermos fiéis ao seu reino, porque só Jesus Cristo é o único e verdadeiro Rei.